Saudações cinéfilas, como vocês estão? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e hoje eu apresento a vocês o episódio número 21 do Arquivos Nicole Kidman, com a presença de Vanderlei Teixeira do Chovendo Sapos. Tudo bom, Vanderlei? Salve, Alex. Neste episódio, nós vamos dedicar aí uma discussão a respeito de A Pele, ou Fur, filme que a Nicole Kidman protagonizou em 2006, com direção de Steven Steinberg, e que ela faz um papel real, que é da fotógrafa Diane Arbus, que que nasceu em 1923 e faleceu aos 48 anos em 1971. Antes de iniciar essa discussão, vou deixá-los um pouco mais a parte em relação ao filme, cuja sinopse deste DVD, que foi lançado pela Play Art aqui no Brasil, diz que o seguinte: casada com um homem mais velho, Jane Arbus passou muito tempo procurando o seu eixo. Ela sente que falta algo em sua vida perfeita, que encontra seu vizinho misterioso e inacessível Lionel, que é interpretado pelo Robert Downey Jr. Inicialmente, a fotógrafa fica assustada e, ao mesmo tempo, atraída por ele. Começa, então, uma estranha e intensa paixão, uma viagem ao fundo das emoções e da alma desta bela mulher em um jogo de sedução que promete transformar a sua vida. Aí, para dados iniciais também, A Pele teve a sua primeira exibição no Telluride, em um festival de cinema, no dia 1º de setembro de 2006. Estreou comercialmente nos Estados Unidos em 10 de novembro de 2006. E, por fim, no Brasil, chegou 9 de março de 2007. Eu lembro muito bem quando A Pele desembarcou aqui no Brasil, porque já era um momento que eu estava fanático ali pela Nicole Kidman, procurava ver todos os filmes dela no cinema. E A Pele, embora que em Santo André tem uma rede de cinemas Play Art, né, que é no Shopping ABC, enfim, por ser um filme, digamos, alternativo, ele não ganhou espaço aqui no circuito. E era, nos meus 16 anos, eu nem conhecia São Paulo, eu tive que esperar o filme chegar em mídia física para eu conseguir assistir. Como foi o seu primeiro contato, Vanderlei, com esse filme? Foi no lançamento também, provavelmente, né? Foi assistindo no cinema e eu tava muito nessa pegada que você falou, assim, acho que era esse momento pós as horas, né, que a gente tava mais oriçado, assim, no que ela tava fazendo na carreira dela, né, nos lançamentos da carreira dela, e tipo, eu aguardei com muita expectativa, assim, desde que foi anunciado, né? E assim, é dos filmes da carreira dela que eu tenho mais, junto com outros, claro, mas faz parte da filmografia dela, que eu tenho mais relação mais afetuosa, assim, porque eu acho que meio que sintetiza o que a Nicole Kidman é como atriz, assim, esses filmes, por exemplo, A Pele, o Reencarnação, desse período entre as horas e o Reencontro na Felicidade, que a gente não tinha... a gente não estava vivendo mais aquele tempo de Moulin Rouge, de os outros e tal, então a crítica não estava sendo muito favorável ao que ela estava fazendo, e surgem esses filmes assim que muito esquisitos, escolhas muito esquisitas para uma atriz da fama, né, do estrelato dela, e que você não consegue encaixar muito em nenhum tipo de categoria específica, né? Então, tipo, é bem marcante para mim, assim, a estreia desse filme e o impacto que ele teve. Eu tenho um carinho muito grande por ele, assim, junto com esse outro conjunto de filmes, assim, esquisitos desse período, assim, tipo, a recepção foi, acho que como o Reencarnação e como o Margot não foi muito legal, assim, mas não sei, é um negócio que você olha para trás e fica assim, muito, eu gosto bastante, assim, do filme.
Um dos fatores que me fazem gostar tanto da Nicole Kidman foi o fato de que muitos dos filmes dela, de certa forma, na adolescência, me abriram as portas assim para nomes que até hoje são muito especiais para mim. Caso quando eu assisti As Horas, com os meus 14, 15 anos, era o momento que ainda estava iniciando a ler a leitura de romances. Aí eu assisti o filme e fiquei tão fascinado assim pela personagem que aí eu fui caçar na biblioteca os livros da Virginia Woolf. Quando eu assisti Dogville foi, sabe, uma pancada no sentido de ter sido um dos primeiros filmes europeus que possivelmente eu assisti, e aí me fez criar um fascínio pelo Lars von Trier. E no caso do A Pele, foi um filme que me introduziu a Adriana Arbus. E aí eu assisti ao filme e depois eu fiquei consultando online as fotografias dela e eu fiquei realmente muito impressionado, ao ponto de, inclusive, quando eu fiz oficinas de fotografia com os meus 20 e poucos anos, a Diane Arbus era sempre assim a fotógrafa que eu mais assim trazia nas discussões com o meu professor, que vinha da Itália, e ele também gostava muito da Diane Arbus. Inclusive, eu lembro que a gente discutia tanto sobre a obra fotográfica dela, que ele até, na ocasião, tinha comprado um livro também. E eu lembro, assim, quando eu fazia as minhas fotografias de rua, assim, que eram de exercícios, eu sempre procurava não exatamente os mesmos personagens que a Diane Arbus tinha fascínio em retratar, mas eu buscava, sei lá, a face mais melancólica, talvez, os anônimos que eu trombava assim na rua, sabe? O trabalho dela me causou muito fascínio em relação a isso. Até mesmo na universidade, eu tive uma oportunidade de fazer um seminário e eu falei sobre a obra dela, que muitos desconheciam. Então, esse filme é muito especial para mim nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, depois de tê-lo revisado após tantos anos e já com essa bagagem de conhecimento em relação à obra da Jane Arbus, eu fiz essa revisão assim, terminei o filme com uma sensação um tanto de deslocamento no sentido de das intenções desse filme junto com a personagem que eles estão, enfim, celebrando. Uhum. Não, às vezes tem um descompasso entre o que é realmente, o que foi realmente a vida da Diane Arbus e a Diane Arbus que a gente vê no filme, né? Eu cara, Pele muito como essa. Eu acho que é um filme que fala muito sobre o processo de nascimento de um artista, né? E aí, em torno disso, ele cria uma ficção para falar sobre isso, né? Eu tive, assim, eu tenho essa sensação às vezes com o filme quando ele passa de uma hora, assim, quando, por exemplo, a gente tem esse já passou um pouquinho naquele momento em que a Diane conhece o Lionel, o personagem do Robert Downey Jr., e aí o que ele faz depois disso, assim. Eu acho o filme tem muito fôlego para mim nesse início, né? Quando ela tá naquela vida burguesa e aí tipo ela tem começa a ter interesse pelo externo e aquela curiosidade dela pela vida do vizinho e é muito interessante, assim, o filme mantém isso, assim. Depois eu confesso que ele vai perdendo um pouco do fôlego, assim, mas para mim continua sendo uma obra muito marcante, assim, da carreira dela, pelos vias não é um filme que ganhou a notoriedade como os filmes mais conhecidos dela, Moulin Rouge, As Horas e tal, mas assim eu fico muito fascinado do que leva uma atriz como Nicole Kidman a apostar num projeto desse, assim, e é um fascínio no nível do que ela busca, assim, para a carreira dela nesse momento em que ela não precisaria comprovar nada para ninguém. Me parece uma coisa muito de satisfação
de estar participando criativamente de algo que ela nunca tinha experimentado antes, assim. E o filme traz muito disso, assim, ele é muito esquisito no bom sentido, assim, sabe? As escolhas que o Steven Steinberg faz, assim, sabe? Ele, esteticamente, ele tem algumas ideias que eu acho muito curiosas, assim, esse paralelo que ele faz da Diane Arbus, da Nicole com a Alice, né? E a relação dela descobrindo esse mundo, né? É interessante como, por exemplo, a coisa dela conhecer esse mundo, dela conhecer as pessoas, ela vem antes do trabalho dela como fotógrafa, né? Porque a gente vai descobrir Não. depois no final que todo esse período que ela passou com o Lion, né, com os amigos dele, tipo, ela não tem registro nenhum. Era ela conhecendo aquilo para aí depois a fotógrafa surgir, assim. Eu gosto muito dessa ideia que eles trazem do nascimento da artista, assim. Do que tá por trás disso, assim, sabe? Não, eu concordo. E acho também interessante como o filme, logo no primeiro ato, também estabelece o, o estranhamento que a Diana Arbus, de certa forma, sente em estar inserida naquele contexto convencional em relação de ter uma família e de trabalhar como a assistente, né, do seu marido. Eu acho muito interessante, por exemplo, a tomada em que ela está na sala reunida lá com os amigos do marido dela e você percebe vários planos, detalhes assim de, de coisas que de certa forma a Dani Arbus meio que percebe um estranhamento dentro dessas figuras tão convencionais, né? Tem um plano detalhe da boca, do comendo, é como se ela estivesse buscando alguma estranheza, alguma coisa que fugisse de protocolos dentro desse contexto que ela está inserida. E isso, de certa forma, reverbera ali no fascínio que ela tem ao finalmente conhecer o Lionel, que é essa pessoa, essa figura que vai tirá-la desse mundo de conformismo e torná-la uma mulher independente, uma artista também com identidade. É que, ainda assim, eu não sei se é que, infelizmente, nessa revisão, o peso que me traz de conhecer e de ser um fã do trabalho da Sim. Diana Arbus acaba pesando um pouco contra as escolhas desse filme. Que é justamente isso. É um filme que imagina o universo da Diana Arbus como se fosse ali uma mistura de A Bela e a Fera, com todas as loucuras de Alice no País das Maravilhas do Lewis Carroll. E, assim, provavelmente a Diana Arbus deve ter até feito menção em Lewis Carroll como uma inspiração para o trabalho dela. Inclusive, esse filme que tem o roteiro da Erin Cassinda Wilson é inspirado em uma biografia da Diana Arbus, feita pela Patricia Bosworth. Mas, assim, se você vê esses universos fantasiosos e conflitá-los com a realidade nua e crua que a Diana Arbus editava aqueles freaks, né? Você não percebe tanta sintonia. Mas, assim, ainda assim, eu acho que provavelmente A Pele é um filme mais interessante no sentido de ser uma cinebiografia que, na realidade, é um retrato imaginário de uma artista, do que se ele fosse uma obra convencional, no sentido de, enfim, perseguir aquela trajetória daquela mulher que, enfim, de uma mulher que basicamente é o equivalente na fotografia do que a Sylvia Plath foi na poesia e a própria Virginia Woolf foi na literatura. Então, eu acho que o filme ele até é uma escolha arriscada que ele tem de imaginar o universo da Diana Arbus, mas ao mesmo tempo eu acho que isso também conta ao favor de por ele não se entregar a uma cinebiografia tradicional dessa personagem. Eu também confesso que, por exemplo, quando eu fui atrás da Diana, assim, fui procurar saber algumas informações da biografia dela,
eu me surpreendi com alguns dados que parecem chocar com o que o filme traz pra gente. Por exemplo, a relação dela com o marido, ela me parece muito mais amigável na realidade do que a gente vê no filme. Existia a da Diana era muito mais existia uma parceria muito mais um encontro, né, de Sim. ideias de percepção do mundo muito mais forte na realidade do que a gente vê no filme, que Uhum. parece que eles são numa vibração diferente, né? Ah. Mas eu gosto muito da maneira como ele consegue dimensionar o que é o universo da Diane Arbus, como foi esse processo dela, esse desabrochar dela, desse olhar dela para o mundo, né? E de Uhum. transformar isso em arte. Eu gosto muito da maneira como ele desenvolve isso, como ele dimensiona isso pra gente, sem isso que você falou, assim, né? Sem apelar para essa para o que a gente espera de uma cinebiografia, né? Uhum. Sem que isso seja, sem que, por exemplo, os lampejos de criatividade da Diana Arbus Uhum. seja aquele momento, uma mente brilhante, sabe? Para tudo e a gente vai para É. a cabeça da Diane pensando, elaborando alguma coisa, sabe? É muito interessante a maneira que eles encontram de fazer isso, a coisa meio fabular, né? O início a gente tem aquela introdução, né? Uhum. E como ele conduz mesmo a história, nesse paralelo com a entrada de Alice na Toca do Coelho, né? E a simbologia, o figurino, a Nicole usando a roupa azul, né? Que remete a gente a uma imagem clássica da Alice, a gente tem, né? Uhum. Então eu acho muito fascinante, assim, o trabalho do Steinberg nesse filme, assim. E É o que é o pontuar que também me chamou muita atenção nessa revisão, que eu acho que eu não me atentei tanto quando assisti pela primeira vez o filme. É como esse filme, é como a pele parece até se comunicar com o filme anterior dele, que até então segue como a obra mais celebrada da carreira, que é o Secretário, que lá ele faz a Secretária, é um dos meus filmes favoritos assim da vida, que eu acho fascinante nele essa questão de como ele de certa forma normaliza a questão do fetiche pouco usual da protagonista. E aqui eu acho interessante como ele também constrói essa Jane Arbus quase como se ela também tivesse uma atração reprimida, uma sim, atração sexual e também reprimida por esse universo de elementos, de figuras pouco convencionais. sim. E como você pensa que a pele, em retrospecto, reverbera aí na carreira da Nicole Kidman? Eu, o interessante quando a gente vai lá atrás, não foi um filme que foi muito. Que teve uma promoção muito. Eu não me lembro, assim, não me recordo de uma premiere ou de. Mesmo as passagens que esse filme teve em festivais, assim. Você falou de Telluride, eu me lembrei de uma história que era. Eles fizeram um festival de Roma, acho que era a primeira edição, uma coisa assim. E aí eles tiveram a pele como o filme de abertura disso e do início das atividades deste festival e a presença dela no festival, tipo, era um grande chamariz, assim. É a Uhum, lembrança que eu tenho dela promovendo esse filme, fora isso eu não tenho nada muito vivo na minha cabeça, não. uhum, Mas assim, às vezes me surpreende o fato. Eu não acho que é algo que ela cita com a frequência de uma reencarnação, por exemplo, né? Que uhum, foi aquela obra que teve uma recepção meio complicada, mas que depois, anos depois, tanto a crítica abraçou o filme, quanto ela também, ela sempre cita essa experiência no Reencarnação. Eu não vejo, eu não tenho lembrança, pelo menos, dela citar com frequência a pele, assim. uhum. É, Mas eu acho que o, as pessoas lembram desse filme.
muito dessa época, né? Como... Ele teve um lançamento extremamente restrito, assim, lá Sim. nos Estados Unidos. Eu consultei aqui o histórico, o pico que ele atingiu de salas foi de 39 apenas, Hum. fazendo com que ele fechasse ali nos Estados Unidos o caixa no valor de 220 mil dólares e mundialmente de 2 milhões e 300 mil, contra o orçamento de quase 17 milhões de dólares. De fato, a gente não encontra assim, entrevistas Sim. de junkets ou de tapetes vermelhos. A gente fica tá na expectativa. Eu lembro quando sempre quando a gente vê alguma entrevista dela, meio que fazendo um retrospecto na carreira, a gente vê a expectativa dela falar alguma coisa É, de A Pele, porque a gente não tem registro nem, acho que da época, assim, sabe? é, Eu me lembro que quando ele estreou, eu me lembro de ter tido um evento, mas que o Downey Jr. participou e não ela, assim, sabe? Até marquei aqui de falar, cara, porque eu gosto muito do Downey Jr. nesse filme, porque eu acho que é a última lembrança positiva que eu tenho. Porque eu tomei um pouquinho de ranço dele como ator depois que ele foi pra Marvel, porque eu acho que meio que ficou num piloto é. automático, assim. Eu gostava muito dele como ator, e eu acho que a última lembrança positiva que eu tenho dele, desculpem os fãs dos Vingadores, mas é nesse filme, assim. E outras coisas também, a trilha do Carter Burwell, né, que eu acho maravilhosa, né, a presença também do Ty Burrell, que antes dele participar do Modern Family, e num outro tipo de personagem, outro tipo É. de gênero, assim, sabe? Então esse filme tem esses elementos A assim. fotografia do Bill Pope, né? Acho que ele, Sim. inclusive, ele fez um dos últimos filmes do Mike Lee, né? Que é o do. Qual que é o nome do filme do pintor mesmo, do Mike Lee? Até esqueci. Ai, eu não lembro. É com o Timothy Spall, não é isso? Exatamente. Mas sim, a equipe do filme é fantástica. O trabalho de direção de arte do filme também, eu acho. Aquele apartamento do Lion, né, é rico assim, em detalhes e os cômodos, assim, são vários cômodos. É, dimensiona mesmo uma grande jornada dela, né, interior, assim, É, nesse universo, assim, eu acho um trabalho muito bem feito, assim, o do nesse, Robert. Eu ia mencionar também o Robert Downey Jr., porque acho que esse talvez tenha sido o último projeto, digamos, artístico dele, porque aí depois ele teve o Trovão Tropical, que eu acho ele maravilhoso também, mas era no é, registro cômico, e aí já coincidia também com a entrada dele na Marvel fazendo o Homem de Ferro, que até então era considerada uma aposta bem arriscada por conta de todo o histórico pessoal que o Robert Downey Jr. carregava, mas deu certo, ele acabou se confortando, né, nessa persona de Tony Stark. Meio como o Johnny Depp também, né, foi um ator que a gente apreciava por conta da versatilidade e tudo mais, só que aí depois ele acabou não, se acostumando, se acomodando a uma persona que, enfim, ele seguiu até o momento que a carreira dele entrou em declínio. e assim, mesmo quando a gente vê às vezes o Downey Jr. em outras coisas que não nada da Marvel, assim, como É, aquele o Juiz, né, com o Robert Duval, é. aquela comédia também que ele fez, Parto, uma coisa de parto, Um assim, parto de viagem. o Parto de Viagem, assim, mesmo nisso é uma chave muito Avengers ainda, é uma coisa que para mim ainda me soa muito com algumas coisas de Tony Stark, assim. Eu não sei se Uhum. porque é um personagem muito forte e acaba. Mas assim, a pele eu me lembro de ter sido o último registro assim, que eu tenho de um ator que eu gostava bastante nos primeiros anos de cinefilia, assim, né? Sim. E quando eu soube que ele ia trabalhar com ela, assim, e eles trabalham muito bem juntos, é muito. Ele trabalha a maior parte do filme, ele só vai aparecer, o rosto dele só vai aparecer nos 30 minutos finais, assim. Mas ainda É, assim é uma presença muito viva, sobretudo pela coisa dos olhos, assim. é. E o Downey Jr. tem uma expressividade no olhar muito, muito grande, né? E a gente só tem do Lionel os olhos, né? Na maior parte do tempo. Exatamente, concordo, absoluto. É muito bom.
E assim, da minha parte em relação à perspectiva que eu penso que a Nicole Kidman tem desse projeto, eu acho que realmente é difícil ver ela citando. Quando teve uma entrevista lá que compartilhamos entre nós, em que ela até citou o Revelação, né, baseado no Philip Roth, eu estava com uma esperança de que Jane Arbus entraria ali. Eu acho que ela tem um carinho justamente pela imersão que provavelmente ela teve para fazer uma figura real, que na verdade é só tem uns lampejos, né, de Jane Arbus, na realidade. Acho que provavelmente ela não precisou ter o mesmo trabalho de composição como teve com a Virginia Woolf, por exemplo. Mas acho que talvez esse carinho por ela ter em seu currículo, né, essa experiência, né, de incorporar uma figura real como a Jane Arbus, uma artista como ela. E nessa entrevista desse pequeno documentário da HBO que tem, né, nesse DVD Playart, você percebe que ela fala com muita admiração pela artista que a Jane Arbus. Você percebe uma conexão, uma identificação muito grande. Porque eu acho que também, se a gente for fazer um paralelo assim, desse fascínio que a Jane Arbus tem por esse desconhecido, né, por descobrir as coisas, por desbravar algo que as outras pessoas talvez tenham uma repulsa, né? A Nicole tem algo muito próximo dela como artista também. Os movimentos que ela faz é muito próximo da Jane Arbus, assim, né? Eu acho. Tem uma coisa que você falou dessa cena que são os pais da Jane e os amigos dele estão vendo ali os desfiles dos casacos de pele, assim, me veio na cabeça também, por exemplo, quando a gente vai momentos depois no filme, né, o choque que é para os pais da Jane quando eles se deparam com o Lionel. Quer dizer, aquelas figuras não você percebe que eles ficam fascinados, quase gozam assim na situação de verem pessoas vestindo peles de animais mortos, assim. Mas o horror que eles têm para uma figura com Lionel, tipo, é o completo oposto, assim. Eu acho muito interessante como o filme traz esses paralelos da coisa do pelo e e da pele animal no início, e como isso depois a gente vai ver isso refletido na trajetória do Lionel, né? Dele com outros personagens. E assim, a carreira do Steven Spielberg também, né? O que aconteceu depois, assim, que a gente estava até conversando antes da gravação do vídeo, né? Que eu não sabia que eu sei que é sempre em busca do que ele tinha feito depois da pele. Teve uma vez que eu via um projeto dele acho que tinha a Susan Sarandon, e tinha outras pessoas envolvidas. Aquele Jim Sturgis também estava envolvido, mas eu não sei o que aconteceu com aquilo, que aquilo sumiu. E eu fui descobrir que ele fez um filme com a Noomi Rapace, assim, sabe? Sim, o Rupture, que eu preciso assistir, inclusive. Esse Rupture ele foi bem criticado, mas ele me parece um filme bem alternativo também, assim, sabe? E acho que o que eu queria pontuar também é como esse filme, de certa forma, também representa. Enfim, é que a Nicole Kidman ela estava numa fase assim, bem conturbada na carreira dela aqui, porque, enfim, ela estreou alguns blockbusters que, enfim, né, não tiveram êxito. Foi na época de Invasores, de A Bússola de Ouro, de A Feiticeira. Mas, assim, entre um projeto e outro, eu achei interessante como ela continuou com essa motivação de procurar cineastas, autores para trabalhar, mas aqui meio que inicia um ciclo em que ela busca ter contribuições com diretores que não têm muitos registros fílmicos em sua própria carreira. O Scheinbein, ele antes desse filme teve Secretário, e um outro filme independente que ninguém tinha assistido. Também foi a época de Reencarnação, em que o Jonathan Glazer tinha só o Sex Beast e vários videoclipes, né? Então acho interessante como aqui também aconteceu
um despertar no interesse de nomes autorais que não tem tantos filmes e que persistiu depois também de um tipo, tempo. fora do radar, né? Apostas que ela fazia, né? De pessoas que surgiam, nomes que surgiam eventualmente, despontavam eventualmente em festivais para um primeiro filme, segundo filme, e a visão, né, de pegar essa pessoa, não só o Kubrick, não só o Lars von Trier, mas também essas figuras. O próprio Noam Baumbach também, que antes da Margot tinha feito só o Lula e a Baleia, assim, foi um filme que foi muito... Acho que até foi indicado ao Oscar de melhor roteiro, não foi? E, a Lula e a Baleia, sim. E aí foi tipo... ele foi alçado à revelação naquele ano e, tipo, vem... Eu acho que tem muito disso também, assim. Eu vi até eu tava vendo até uns dias, assim, vindo para esse momento presente da carreira dela, apresentando os Ricardos, eu vi um crítico americano tá falando assim, saudade do tempo que a Nicole Kidman fazia filmes como o Reencarnação, A Pele, o próprio Destroyer também, sabe? Acho que a Karin Kusama também pode estar... essas apostas meio que são a cara dela, né? O John Cameron Mitchell também, né? E lembrei também, né, da diretora do Strangerland, né, o Terra Estranha, que depois fez um filme com a Noomi Rapace, né? Noomi Rapace pegando aí os papéis com diretores que trabalharam com a Nicole Kidman. Pois é. Vanderlei, vou encerrando então por aqui a conversa sobre A Pele. Não sei dizer onde esse filme pode ser encontrado, acho que ele não está em plataformas digitais, mas tem um DVD aí, se vocês garimparem aí por sebos, talvez o encontre. Nossa, minha garganta. Bom, Vanderlei, obrigado pela sua presença novamente em gravar esse episódio. Se inscrevam no Chovendo Sapos, canal do Vanderlei, tem o site também. E se inscrevam também no Cine Resenhas e fiquem atentos à playlist com os episódios anteriores de Arquivos Nicole Kidman. Obrigado a todos, Vanderlei. Até a próxima. Obrigado, gente. Tchau.